Gente, esse daqui é o Gabinho. Dá um oi, Gabinho. Dá um oi pro Emílio. Dá um oi. Eu sou Leila Donária e esse aqui é o meu filho de 6 anos, o Gabriel, qual carinhosamente a gente chama de Gabinho. Gente, Gabinho tem uma síndrome rara. Gabinho não gosta de ficar quieto, como vocês podem ver, Emílio. Senta aqui, ó. Vamos só conversar um pouquinho com o pessoal aqui? Vamos? Gabinho é um menino muito aventureiro. Gabinho gosta de bagunça, gosta de brincar, porque ele é uma criança, Emílio, como qualquer outra criança. Ei, vem cá! Nessa jornada, né, de 6 aninhos do Gabinho, eu tenho aprendido muito com ele, muito sobre o que é diversidade, muito sobre o que é ser feliz, porque eu costumo dizer que o Gabinho ele veio para transformar as nossas vidas e ensinar muito. Esse menininho aqui de só 6 anos, ele tem uma capacidade imensa de nos ensinar sobre o que é o amor, o que é dar valor nas pequenas conquistas, o verdadeiro significado da vida. Eu gosto muito de dizer que essa transformação, ela fez com que eu me tornasse uma Leila muito melhor do que a Leila de 6 anos atrás. Senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou Emílio Zagaia. Com 42 anos eu sofri um AVC isquêmico, mas agora está bem diferente, está muito bom. Zoe, a vida é hoje. Como que você se chama? Leila Donária. Você Eu sou fisioterapeuta. Isso. Eu terminei um doutorado em fisioterapia respiratória e aí há 2 anos, pouco mais de 2 anos, eu larguei tudo, dava aula em universidade para mudar de profissão e hoje trabalhar com inclusão, com adoção, com rede social, enfim. Mas no começo eu achei que era por conta dele, porque o meu filho tem uma deficiência, tem uma síndrome rara e eu tava numa época de terceirizar tudo, sabe? Então eu não conseguia levar nas terapias, eu não conseguia fazer nada. Não conseguia estar nos momentos, às vezes, de dar alimentação, não conseguia levar nas terapias, não conseguia estar presente, né? Porque eu dava muita aula. E aí eu tomei uma decisão de largar tudo, eu achei que era por ele, né? Mas na verdade hoje eu sei que era por mim. Tudo é sobre a gente, né? E foi assim, foi maravilhoso, foi uma mudança radical de vida, fui muito julgada na época. Por quem? Por família, amigos, profissionais da área, né? Você vai largar tudo, né? Agora, né, que você tá terminando o doutorado, né, que você tá inserida já numa universidade, e aí você vai largar pra ficar de dedicação exclusiva pra família. E na época eu achava que era aquilo mesmo. E aí eu enfrentei tudo, deixei tudo e passou 4 meses eu não consegui ficar parada. E comecei um Instagram, assim, por incentivo de uma amiga pra falar de preconceito, sabe? E você vive isso, Emílio? Eu vivo, mas, cara, não sei como que você lidar. Entra por aqui, sai por aqui. Sim, mas você sabe que hoje, Emílio, eu uso sempre o preconceito alheio pra, de alguma maneira, devolver não um ensinamento, mas talvez uma informação para a sociedade, porque eu acredito que 95% do preconceito que a gente sofre é por falta de informação. Ah, é? Eu acho que 5% é maldade, porque tem também, mas eu acho que muito é ignorância da pessoa em não saber como lidar, em não saber como agir. E aí eu acho que a educação nessas horas ela é fundamental. Fundamental. Gabriel tem o quê? O Gabinho, ele nasceu com uma síndrome rara, Emílio, muito rara, chama defeito do gene NFA. Pouquíssimas coisas descritas, a gente não tem epidemiologia, prognósticos, assim, a gente não sabe quase nada.
E no começo, quando a gente descobriu, foi um choque, porque ele tem o cérebro muito mal formado, muito, né? Então, quando você pensa ali em desenvolvimento neuropsicomotor, você precisa de estruturas cerebrais, conexões. E o Gabinho, como ele tinha o cérebro muito mal formado, em relação a não ter alguma estrutura, em relação a ter estruturas mal formadas, a gente levou um susto no sentido de que, meu Deus, meu filho vai vegetar, meu filho não vai fazer nada, né? E com o tempo a gente foi entendendo que diagnóstico não é destino, né? Eu lembro que o médico que foi nosso apoio, que fez uma cirurgia extensa no Gabinho quando ele tinha só 5 meses, ele me falou assim: Leila, papel aceita tudo, né? E vamos olhar pra ele, vamos olhar pro que o Gabinho é. E foi aí que eu comecei a enxergar as potencialidades do Gabinho e não as incapacidades, porque incapaz de alguma coisa você é, eu sou, todo mundo é. E aí eu comecei a olhar o potencial, o imenso potencial que o meu filho tem. O Gabinho, ele tem um potencial de transformação e não é só em nós que convivemos com ele, assim, sabe? Ele é uma criança que, do jeitinho dele, ele tem uma personalidade muito forte. Então, assim, eu não gosto que ninguém tenha pena dele, que fale que ele é um coitado, porque de coitadinho ele não tem nada. Ele adora uma bagunça, inclusive. Tem uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo ele é um menino muito doce. E essa doçura dele até me emociona um pouco, faz com que as pessoas enxerguem normalidade, naturalidade na deficiência. E eu acho que esse é a maior potencialidade dele, e de transformar mesmo. Você tem uma filha? Tenho uma filha também. Como que ela se dá com ele? Super bem, ela é maravilhosa. Minha filha chegou com 9 anos pela via da adoção. Olha só. Ela chegou fazem 2 anos. Eu costumo dizer que ela é a mais nova, a mais velha, entendeu? E eles se dão super bem, se amam, assim. Gabinho é terrível, às vezes puxa cabelo, sabe? Como ele não vocaliza, né? As pessoas me perguntam isso. Ele não fala? Ele fala com olhar, ele fala com gestos, ele fala de outras formas. Mas ele não vocaliza. Então, às vezes, quando ele tá irritado, bravo, querendo alguma coisa, uma maneira que ele tem de se comunicar é puxando o cabelo, falando, não, eu não quero, né? E aí, às vezes, ele faz isso. E a gente sempre conversa com ele. Gabinho não pode fazer isso com ninguém, né? Nem com a irmã, nem com a mamãe, nem com o papai. Mas, às vezes, ele faz. E ela é tão doce, tão maravilhosa, que ela, às vezes, dá uma bronca nele, mas ela nunca perde a paciência. Eu falo pra ele, Gabinho, você tem uma sorte imensa, porque sua irmã é a pessoa mais paciente que eu já conheci na minha vida, mas é uma graça a relação deles. E o pai dele? O pai também foi transformado pelo Gabinho. Ele é médico? Ele é médico cirurgião do aparelho digestivo. E você sabe que quando eu engravidei, a gente tinha uma idealização muito forte de que o nosso filho seria menino, ia se chamar Gabriel como pai, ia ser médico, como pai e como avô. E aí o Gabinho, ele já veio pra desconstruir muitas coisas, né? E fez com que a gente entendesse que é importante sim a gente idealizar um filho, que senão ninguém seria mãe e pai, né? Eu acho que a idealização é muito importante. Mas a gente precisa entender que o filho que nasce é o nosso filho real e não o nosso filho ideal. O Gabinho não vai ser médico como pai, como avô, mas tá tudo bem. O Gabinho vai ser quem ele nasceu para ser. Quem ele escolher. Exatamente. E ele faz acompanhamento? Ele faz. Na pandemia, Emílio, as coisas mudaram um pouco, né? Então ele ficou 1 ano e meio sem fazer nenhuma terapia e é super bonito ver o quanto ele evoluiu mesmo sem terapias, porque o convívio familiar também é muito importante. Então o amor, a atenção, isso também ajuda. Eu falo que, lógico que a gente precisa, né, dar o mérito para todos os terapeutas do Gabinho que assim nos ajudaram nessa caminhada e que foi muito, muito importante, mas a família tem papel fundamental também nos ganhos e enfim.
E nessa pandemia ele ficou 1 ano e meio sem fazer absolutamente nada, sem ir pra escola. A gente mudou pra uma casa, porque a gente morava em apartamento, e aí tava insustentável, né, por conta de não poder sair. E hoje, assim, ele tem muita natureza aqui, tem muito espaço pra poder se desenvolver, e assim foi durante 1 ano e meio. Agora, recentemente, a gente voltou, fazem 2 meses, que a gente voltou pra fono, psicomotricidade só, né, que é em uma única clínica, e escola a gente tá indo parcialmente. Que escola que é? Ele vai no município. Depois da pandemia, eu passei ele pro município e eu tenho adorado, assim, o trabalho municipal com inclusão. Inclusive, assim, eu sempre me proponho a dar palestras, enfim, para escolas, para empresas, enfim, para levar mesmo a inclusão do meu lugar de fala, que não é o lugar de fala de uma pessoa com deficiência, é o lugar de fala de uma mãe, né, mas que vê e convive com a deficiência, assim, muito de perto e que aprendeu muito com as diferenças. Eu costumo dizer que eu era muito capacitista antes do Gabinho nascer, muito. Eu tinha preconceitos que eu nem imaginava, porque eu não me achava uma pessoa preconceituosa. Sem dúvidas. Todo mundo é. Todo mundo é. E hoje eu luto contra o meu próprio capacitismo, né? E eu acho que... Por quê? Porque é estrutural, tá na sociedade, né? Tá enraizado o preconceito. Não é tão simples, né? A gente entender que tudo bem você ter uma deficiência e que você tá feliz assim, né? E que você é capaz de muitas coisas com a sua deficiência, convivendo com a sua deficiência, assim como o Gabinho. E eu costumo dizer que ninguém deseja um filho com deficiência, Emílio. O que também é um capacitismo, mas tudo bem, ninguém deseja uma criança com deficiência, mas a partir do momento que essa criança nasce, eu não troco o meu filho por nenhum outro normal, esse padrão que foi criado, né? Normal, de jeito nenhum, nunca trocaria. E eu sou muito feliz. Então, um dos preconceitos que a gente vive é isso, né? Ai, que pena que ele tem uma deficiência, que pena que ele tem uma síndrome. E aí eu falo, não sinta pena, não sinta dó, porque isso subestima as capacidades do meu filho e além de subestimá-lo, fica parecendo que a minha maternidade é uma coisa triste, é uma coisa infeliz e não é. É desafiadora sim, sem dúvidas. Qual maternidade, não é? E Deus tem um papel, pra mim, fundamental. Eu falo que nada acontece, nenhuma folhinha cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. E eu não tenho dúvida que o Gabinho chegou na nossa vida, nos escolheu, porque era a vontade de Deus. Eu sou, assim, imensamente grata, eu agradeço todos os dias. Às vezes, depois de um dia muito, ele tá numa fase bem difícil, assim, sabe? De manha, de negação, ele tá terrível, né? Ele tem 6 anos. 6 anos. E aí a gente tá enfrentando uma fase, assim, ele quer fazer só as vontades dele, né? Normal, não é porque ele tem deficiência, Emília, é porque ele é uma criança, né? E aí, às vezes, depois de um dia de perrengue, a hora que ele dorme, assim, eu fico olhando pra ele e eu falo, Senhor, obrigada. Tudo que eu queria era que ele fizesse birra, que ele fizesse tudo isso que ele tá fazendo, né? Então, eu sou muito grata por cada conquista, por cada coisinha que ele pega hoje, porque no começo ele não conseguia pegar nada, por cada passinho que ele dá, por ele ser quem ele é e enfim. Se a vida é hoje, como que tá a vida do Gabriel hoje? A vida do Gabriel é uma vida muito feliz. E você sabe que o que eu desejo para qualquer pessoa, para você, para mim, para qualquer criança atípica, qualquer pessoa com deficiência, qualquer pessoa típica, é a felicidade. E eu sou muito contra aquelas pessoas que ficam esperando a felicidade chegar, né? Um dia a felicidade vai chegar. Não, a felicidade precisa ser encontrada aqui, hoje, agora, né? E a vida do Gabriel hoje é feliz, é isso. E a minha vida é feliz. E quando eu digo tudo isso, eu não tô romantizando, Emília. É importante a gente dizer, você sabe dos desafios que você passa e muitos deles por conta da sociedade em que a gente vive, certo? Porque a nossa sociedade ainda não é uma sociedade acessível, você encontra barreiras. Uma
sociedade humana. Humana, exatamente, falta humanidade. Muitos dos desafios que as pessoas com deficiência e pessoas também sem deficiências encontram são por conta da sociedade. Mas a vida dele hoje é feliz e eu acho que eu luto todos os dias para que ele seja sempre feliz, independente de qualquer coisa. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada a você, é um prazer. Prazer mesmo receber aqui. Queria convidar todo mundo para me seguir lá no Instagram, né? Deixa eu fazer meu jabá também, por favor. Gente, hoje eu falo sobre vida real no Instagram. Real, realíssima, tá? É bem o que a gente vive mesmo. O Gabinho aparece muito, eu também, minha mãe que mora comigo, que é uma senhora muito bonitinha, mas que agora ela chegou aqui, ó, e atrapalhou a gente, fez barulho, né? Você viu? Isso aqui é vida real, viu? E aí eu pedi pra ela uma vez, precisei pedir duas, precisei pedir 3 vezes. E aí eu mostro tudo isso no Instagram. Então eu queria convidar todo mundo a me seguir lá, @Leila Donária. Leila Donária. Donária. Isso aí. Leila Donária. Me sigam lá no Instagram. Zoe, a vida é hoje.